Lucas, capítulo 10, do verso 25 ao 37. E nós vamos fazer essa leitura de forma responsiva, tá? Eu começo, vocês dão sequência até a gente terminar no versículo 37. Esse texto ele é muito conhecido, eu vou usar a versão que os irmãos já colocaram aí mesmo, a revista é atualizada. Ela é a passagem do bom samaritano. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Próximo, vocês. A isto lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. E eu queria começar fazendo uma pergunta. Você já se perguntou qual é o versículo ou o texto bíblico que você mais gosta? Eu sei que essa é uma pergunta difícil. Eu também já me fiz essa pergunta várias vezes. Mas quando a gente está diante da palavra do Senhor, a gente vê que toda ela é maravilhosa. Mas essa passagem, essa semana, ela ganhou um significado especial na minha vida. E eu espero que isso aconteça com vocês aqui hoje também. Jesus é maravilhoso, né? E durante o caminhar dessa parábola, eu vou usar algumas alegorias também. E para deixar um pouco mais explicado, eu só vou dar uma pincelada aqui do que é parábola e o que é alegoria. Então Jesus, ele se utilizava muito de parábolas. E o sentido literal da palavra parábola é algo lançado ao lado, ou colocado ao lado. É uma história, uma narrativa, né? Inventada, fictícia, mas ela é desenvolvida com fatos da vida cotidiana. E ela traz ensinamentos moral e espiritual, onde cada palavra pode trazer um significado específico. E Jesus se utilizava muito delas, né? Colocando, sempre que Jesus ia transmitir uma verdade, ele colocava ao lado dessa verdade uma parábola. Resumindo, o que é uma parábola? É uma história terrena com um significado espiritual. Amém? E alegoria? A alegoria, ela vem da palavra grega e o significado é dizer o outro. Ou melhor, dizer do outro. Literalmente, ela fala sobre outra coisa. Quer dizer, eu estou falando de uma coisa, mas eu estou apontando para outra. Eu estou mostrando outra coisa. Tá? Isso é uma alegoria. É uma figura de linguagem e a Bíblia usa muito isso e nós conhecemos isso como sombras. Né? É uma sombra do que estaria por vir. É uma sombra da realidade. Em Gálatas 4, por exemplo, nós vemos o apóstolo Paulo fazendo a alegoria do filho da escrava e o filho da livre. A lei
e a graça, a velha aliança, a nova aliança. Isso é uma alegoria. O Senhor Jesus é apresentado como a porta, o pão, a água. São alegorias que o Senhor Jesus se utiliza. E eu vou pedir licença aqui para vocês hoje para eu fazer a mesma coisa. E algo maravilhoso nessa parábola é que é o seguinte: nós precisamos de toda a Bíblia, tá? Nós não podemos fragmentar a Bíblia ou escolher partes da Bíblia, para a gente não cair em contradição, né? E não contradizer o que Deus está falando. Só que nós precisamos ir lendo a Bíblia, conhecendo a Bíblia e juntando as partes para formar o todo. Mas nessa parábola, Jesus compila, junta, ele resume o propósito eterno de Deus em uma parábola. E isso é maravilhoso. Só quem pode fazer isso é o nosso Senhor Jesus. Por que nós precisamos de conhecer a Bíblia toda? Para a gente não cair em contradição ou que novas doutrinas venham a surgir. Às vezes surge uma doutrina de um versículo, surge uma doutrina de uma passagem ou de um livro. Não, irmãos, nós precisamos de toda a Escritura. A própria Escritura diz isso, né? Outro ponto importante sobre isso que eu estou falando aqui, vocês se lembram quando Satanás tentou Jesus e ele usou uma citação do Salmo 91 e disse para ele: sobe nesse monte aqui, nesse pináculo e se joga, e aos teus anjos você dará ordem, eles vão te segurar para que você não tropece, não caia. Aí Jesus disse: também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. O que Jesus estava falando para Satanás? Falou: Satanás, isso aí que você está falando e da forma que você está usando contradiz a palavra de Deus, que também diz isso. Então, quando Jesus fala também diz, ele está falando assim: não posso fragmentar a palavra. A Bíblia não se contradiz, ela é perfeita, tá? E nessa parábola, né, Jesus mostrou resumidamente todo o propósito de Deus. O Salmo 119, 160, ele diz assim: as tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio. Tem outra versão que diz que a soma das tuas palavras é a verdade. Então nós precisamos de toda a palavra de Deus que contém toda a verdade de Deus. Então nós vamos começar do versículo 25. Então aqui agora eu vou lendo e nós vamos trabalhando em cima deles, tá? O versículo 25 fala que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. Então nós estamos vendo nos nossos estudos anteriores que Jesus estava a caminho de Jerusalém. Esse é o título da nossa mensagem. E o próprio Senhor Jesus, em Mateus 16, disse que era necessário ir para Jerusalém. Mas aqui nós vemos um intérprete da lei examinando, provando o Senhor Jesus. E ele faz a seguinte pergunta: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, por que era necessário Jesus ir para Jerusalém? Para a gente começar a entender as coisas. Ele precisava morrer para pagar um preço que nenhum de nós podíamos pagar. Como os irmãos falaram ontem, nenhum de nós poderíamos substituir Jesus na cruz. Então, era necessário. Por quê? Porque ele ama a humanidade. Ele não vê os nossos pecados, né? Ele nos amou de tal forma, né? Ele deixou seu trono e ele derramou seu sangue por nós. Então era necessário ele ir para Jerusalém para morrer como nosso cordeiro pascal, aquele que tira o pecado do mundo, né? Ele deveria, só que assim como um cordeiro pascal, que também é uma figura do Antigo Testamento, antes desse cordeiro ser imolado e levado ao sacrifício ali, ao ser oferecido como oferta, ele precisava ser examinado. Esse cordeirinho ficava ali com a família ia cuidando dele, vendo se não tinha nada de errado, apresentava ao sacerdote, ele também examinava, e sendo um cordeiro sem defeito, poderia ser ofertado a Deus.
Então aqui nós vemos que um mestre da lei, um doutor da lei, estava colocando o Senhor à prova. O que esse doutor da lei estava fazendo? Estava examinando o cordeiro. Mesmo sem saber, mesmo sem ter noção do que estava acontecendo, o cordeiro estava sendo examinado. E qual que é a primeira observação que nós vamos fazer desse texto também? É interessante aqui que ele se achega diante do Senhor e ele o trata como mestre. Mestre. Por aqui, a gente já entende que o negócio já começa errado, né? Porque ele está tratando o Senhor Jesus apenas como um mestre, como um profeta, ou até mesmo ele, como um mestre, está querendo ver se Jesus é tudo isso mesmo. Se de repente ele não é melhor do que Jesus, né? Então ele trata Jesus por mestre. Vocês lembram do jovem rico também? Chegou diante do Senhor e falou: mestre, né? Ó, bom mestre. Aí Jesus falou: bom só tem um, é Deus. Por que Jesus falou isso para ele? Porque, como um mestre, ninguém é bom. Mas se aquele jovem rico visse Jesus como Deus, aí sim, ele poderia se referir a Jesus como bom. Mas olhando para Jesus como um mestre, não tem mestre bom. Bom só há um, que é Deus. Tá? Isso aqui serve para a gente não se gloriar e também nem ficar glorificando homens, né? Então, essa pergunta, a pergunta que ele fez de herdar a vida eterna, ela é uma pergunta válida, ela é uma pergunta pertinente. Todos nós estamos aqui também porque nós buscamos, né, almejamos o eterno, não apenas o terreno. Então a pergunta dele é válida, porém, ela também se invalida na base. Que base? Ele diz: o que preciso fazer? Eu pergunto para vocês, aqui é uma discussão entre salvação. O que eu preciso fazer para ser salvo? Nada, né? A Bíblia falou aqui que a lei mostrou os nossos pecados e a nossa boca se calou. A lei não me salva, as obras não me salvam, somente a fé. É somente por crer, receber a obra que Jesus fez, que eu sou salvo. Então não é por obras. E até porque isso vai invalidar as Escrituras. E Efésios 2 fala que a salvação não é por obras, para que ninguém se glorie. Está vendo como esse homem aqui, ele já estava numa soberba, ele já estava numa arrogância, e ele estava querendo ser glorificado. Mas a salvação, ela não é por obras, mas é por fé. Amém? Então Jesus, ele também estava trazendo uma nova realidade para aquele homem. Jesus, ele é a revelação última e máxima de Deus. Ele mesmo estava anunciando o quê? Uma nova dispensação. Estava acontecendo ali agora uma transição. Uma transição do que era velho para o novo. A era da lei estava chegando ao fim. E agora, o que estava acontecendo? Estava chegando a era da graça. E como o próprio apóstolo João escreveu lá em João 1,17, a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram. É uma pessoa que veio até nós. É Deus buscando o homem. Nunca é o contrário. Nunca foi. Sempre Deus buscando o homem. Vamos entrar agora nos versos 26, 27, 28 e 29. O que fala ali? Então Jesus perguntou: o que está escrito na lei? Como você interpreta? Ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, todas as tuas forças e todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeu corretamente, faça isso e viverá. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Então aqui de novo a gente se confronta com essa arrogância, né? Na cabecinha dele ali, ele já amava Deus, amava o próximo, estava tudo certinho. Ele falou assim: beleza, Jesus, então já que está tudo certo, mostra quem é esse próximo aí que eu vou lá fazer o que eu tenho que fazer e está pronto, está resolvido.
Sabe o que é isso? Isso é a religião. Isso são as obras. A gente tem uma certa urgência de fazer as coisas, de fazer a obra, para poder ficar em paz e curtir minha vida. Eu lembro de um amigo meu que ele gostava de ir à missa no primeiro horário. 7 horas da manhã ele estava lá na porta. Via a missa e tal, voltava para casa. Mas depois você vai acompanhar o domingo dele, até ele mesmo declarava isso. Não, eu vou cedinho já, porque depois o meu domingão tá livre. É eu, né? É nós, né? Como diz o ditado. O domingo era dele, meu irmão. Aí podia tudo. Podia o que vocês quiserem, tá? Não vou ficar falando aqui pra gente ficar apontando isso ou aquilo. Mas a base é essa. Eu quero cumprir, eu quero pagar logo aquele negócio. Pra quê? Para eu ficar livre, eu viver. Então eu falo, Jesus, quem que é o meu próximo? Fala logo aí que eu já vou lá, eu já pago essa conta aí, tá tudo limpo. Mas só que Jesus vai contar uma historinha para ele. Isso também demonstra uma outra coisa. Quando nós estamos muito em dúvida do que nós estamos fazendo, irmãos, isso é um alerta que nós não estamos em paz, nem com Deus, nem comigo mesmo. Esse homem, ele não estava em paz consigo mesmo. Então ele se achegou a Jesus, a intenção dele até que foi legal. Mas ele estava querendo saber realmente se ele estava no caminho certo, o que precisava. Ele não estava em paz consigo mesmo. E às vezes isso também é um alerta para nós. O que eu estou fazendo vem de quem? Foi Deus que falou? Ou eu sigo uma tradição? Eu sigo a religião? Eu sigo algo que eu ouvi falar? Nós precisamos, irmãos, ter plena convicção da onde nós estamos e a quem nós estamos servindo. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Se Deus falou, faz e fique em paz. Se Deus não falou, continua nos pés dele perguntando, Senhor, o que eu faço? Como é que é? Estou certo? Estou precisando? Aonde eu estou falhando? Então isso são um alerta para nós, né? E outra observação aqui nesse ponto é que ele queria ser glorificado, né? No versículo fala, e querendo ele justificar-se, tipo assim, eu já faço tudo, tá tudo certinho. Ele queria uma aprovação de Jesus, né? Que Jesus o exaltasse. Mas as escrituras não dizem isso, né? Ela diz, humilha-se na presença do Senhor e ele vos exaltará. Eu até tive um exemplo aqui essa semana. O pessoal foi lá em casa, instalou um portão eletrônico, né, para o portão abrir sozinho, para eu não ter que descer do carro mais, e chave, não sei o quê. Só que não durou muito. Esse motor começou a levantar ali, sair fora do lugar. Aí eu falei, deixa que eu vou resolver esse negócio aí. Aí eu fui lá, quebrei tudo, fiz uma base de concreto nova, chumbei lá umas barras roscadas, grossa, bem firme, reforçado. Pus porca com contraporca, arruela, alinhei o motor, ficou lindo, ficou lindo. Aí agora eu vou sair de casa, eu aperto o botãozinho com o portão. Aí o que eu faço? Eu já falo com a minha esposa, né? Olha, amor, o portão que eu arrumei, não ficou bom? Aí ela fala, ai amor, você é o máximo mesmo, né? Então esse homem, ele estava mais ou menos nessa pegada aí, sabe? Ele querendo gloriar-se, né? Mas Jesus não foi bem assim com ele, né? Mas não tem uma vez, irmão, isso aí já foi umas 3 semanas. Eu aperto o botão, eu falo, nossa amor, o portão eletrônico é outra coisa, né? Senhor Jesus. Então, muitas vezes, irmãos, a gente se pega nessa condição. Às vezes eu presto um serviço, né, no local, ou eu presto um serviço a alguém, e eu estou querendo receber essa glória. Só que a palavra de Deus fala que essa glória não é para agora, não é para essa terra aqui. Se nós recebermos aqui, naquele dia, não tem saldo, está vazio, né? Senhor Jesus. E outro ponto, né, que nós até cantamos aqui, e que a Escritura fala, né, que por obras da lei, ninguém será justificado. E a lei, ela só tem o poder de mostrar o pecado e revelar a força que ele tem. Mas a lei
não nos tira da beira do caminho. A lei não resolve o nosso problema. Então Jesus vai, agora sim nós vamos entrar na parábola e Jesus vai trazer luz para aquele homem e também luz para nós, né? Lembra que a Bíblia não é para o outro, né? Às vezes a gente está aqui e fala, puxa, tal pessoa tinha que estar aqui hoje. Irmão, quem tem que estar aqui é quem está aqui. Quem está aqui, amém? É para mim essa palavra. Então no versículo 30, continuando aqui, ele fala assim: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causarem muitos ferimentos, retirando-se, deixando-o semi-morto. Então o que aconteceu com esse homem aqui? Qual que é essa... Vamos entrar nas alegorias agora. Jerusalém é um símbolo de bênção, de paz, de casa de Deus, de oração, cidade da luz. Então Jerusalém ela tem um símbolo positivo. Porém, Jericó, ela é o oposto de Jerusalém. Ela tem, na própria escritura, né, ela foi amaldiçoada. Depois que Josué conquistou a cidade, ela foi amaldiçoada. Né? Seus muros caíram, tudo ali foi exterminado, as suas terras se tornaram inférteis. Então, Jericó é um sinônimo de maldição. E aqui nós vamos entrar com a nossa primeira alegoria. Todo homem, depois que o pecado entrou, saiu do Éden, Jerusalém, e caminhou para Jericó. Tá? Essa é a nossa primeira alegoria aqui, a nossa figura. Essa descendo de Jerusalém para Jericó é o homem caído. Perdeu a presença de Deus, saiu do jardim do Éden e está em direção a Jericó agora. Está em direção à maldição. Nós cantamos, né? Estávamos nós perdidos e sem Deus no mundo, sem esperança. Esse é o homem. Esse é o homem que desce de Jerusalém para Jericó. Além de caído, o que aconteceu com esse homem? Ele foi saqueado pelo ladrão. Qual que é a intenção do inimigo? Matar, roubar e destruir. Esses saqueadores também são uma alegoria do inimigo de Deus, que está aqui com esse único objetivo, tá? De nos saquear, de nos matar, roubar e destruir. E no final do versículo, ele fala qual era a condição desse homem? Semi-morto. Essa palavra semi-morto, ela não existe em nenhum outro lugar da Bíblia. E essa palavra semi-morto dá uma ideia de quem nós somos. Porque muitas vezes nós achamos que estamos vivos, né? Muitas vezes, quando nós não tínhamos o Senhor, por exemplo, nós achávamos que tínhamos uma vida. Às vezes até quando uma pessoa é resgatada por Jesus, né? Ela fala assim, entreguei minha vida para Jesus. Que vida? Você não tinha vida. Ninguém tinha vida. Efésios 2 fala aqui, estávamos mortos em delitos e pecados, mas Deus nos deu vida. Então nós somos essa figura dessa pessoa semi-morta aqui. Nós estávamos andando aí no mundo, mas não tinha vida. A vida só entrou dentro de nós quando nós cremos, quando nós invocamos o nome do Senhor. Aí a vida de Deus entrou dentro de nós. Aí nós deixamos essa condição de semi-morto. A conquista de Jericó também é outro fator importante. Na leitura bíblica, vocês podem ver isso. Como que a cidade de Jericó foi conquistada? Josué e os seus soldados precisaram fazer alguma coisa ali? Basicamente nada, né? Só ficaram dando voltinha lá, rodeando a cidade. Mas a palavra diz que o Senhor entregou Jericó nas mãos de Josué. Então a própria queda de Jericó não reflete obras, não reflete o fazer humano, mas reflete a graça de Deus. Tá? E, como diz João 15,5, né? Sem mim nada podeis fazer. Então esse é uma outra figura belíssima aí da graça de Deus. O versículo 31 e 32, ele fala assim, casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, vendo-o passou de largo.
Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo também, passou de largo. Então nós vemos aqui o sacerdote e o levita. E nós vemos também que os dois estavam indo no mesmo destino. Apesar de usar palavras diferentes aqui, né? Fala que naquele mesmo caminho, né? Fala para o sacerdote, e para o levita fala aquele lugar. Porém, aqui é uma representação também da religião, da lei. E qual era o caminho deles? Eles estavam no mesmo caminho, estavam descendo para Jericó. A lei, a religião, a tradição, ela não tem condições de nos salvar. Ela também estava caminhando para Jericó. E nós vemos na leitura então que o sacerdote, quando viu aquele homem, né, ele parou, ajudou, prestou os primeiros socorros e levou o homem para o hospital. Foi isso? Não, né? O sacerdote não fez isso. Ele passou de largo. É um alerta para nós, né? Às vezes a gente acha que porque eu estou na igreja ou porque eu estou servindo a Deus, né? Mas não, ele não fez isso. Ele passou de largo. Aí você já se perguntou, por que será que esse sacerdote passou de largo? Essa pergunta é para nos trazer uma certa reflexão. Sabe por que esse sacerdote passou de largo e ele não ajudou aquele homem? Porque ele era fiel à lei de Deus. Senhor Jesus fala assim, Jessé, mas esse homem então, esse sacerdote não ajudou aquele homem porque ele era fiel a Deus? Exatamente. Ele não ajudou aquele homem porque ele era fiel à lei de Deus. Ele era fiel a Deus. O que um sacerdote, como ele procedia? Enquanto ele estava purificado, enquanto ele estava em serviço, ele não podia tocar em cadáver, não podia tocar em sangue, não podia até mesmo ter relações sexuais. Ele tinha que estar limpo. Então ele estava em pleno serviço a Deus. E a hora que ele viu aquele homem, o que ele fez? Passou de largo. Por quê? Porque ele era fiel a Deus. Então Jesus pode estar nos dizendo aqui que eu posso ser infiel sendo fiel. Eu posso descumprir a lei de Deus cumprindo a lei de Deus. Senhor Jesus, é uma reflexão para nós. Essa semana, eu vou até expor o irmão aqui, porque o irmão é acima da média, ele vai me perdoar, eu tenho certeza. Na nossa reunião de casa, quarta-feira, o irmão Romildo não estava muito legal essa semana de novo, né? E depois ele confessou que foi dar uma corrida à noite aí, e que ele trabalha no freezer ali, recebendo friagem todo o tempo, né? Aí ele falou, irmãos, eu não tô legal não, orem por mim e tal, tô com gripe de novo aqui, tô mal. Mas se Deus quiser, até na hora da reunião eu tô bom. Aí eu escrevi lá no grupo para ele, falei, irmão, não venha na reunião, fique em paz, se cuida. E nisso eu lembrei dessa passagem. O irmão ama a Deus, todo mundo sabe disso, ele tem uma vida consagrada. Mas nesse ímpeto de servir a Deus, de não perder nenhuma reunião, de fazer tudo que tem que fazer, nós estamos numa pandemia, irmãos. Se eu estou gripado, se eu estou resfriado, fique em casa, não tem problema nenhum, ninguém vai te julgar por isso, nem o Senhor vai te julgar por isso. Por quê? Eu não estou nem me amando e nem amando o meu próximo. Então eu falei para ele, irmão, fique em paz, fique em casa, está tudo certo. Então, na verdade, é a gente, às vezes, com o nosso esforço, querendo cumprir a lei de Deus, mas descumprindo. Eu não estou bem, eu não vou expor os irmãos a pegar um resfriado, pegar uma gripe, ou pior, pegar uma Covid, ninguém sabe, né? Então, esse é só um exemplinho básico aí para a gente poder entender. Então, Jesus estava dando uma ideia aqui, que nós podemos descumprir, né, transgredir a lei, cumprindo a lei. Então aquele sacerdote, ele foi fiel a Deus. Ele seguiu o seu caminho, porque ele estava em serviço, ele não podia tocar em nada. E agora o levita, por que o levita não parou? O levita, por sua vez, ele não tinha tanto essas responsabilidades de um sacerdote. Porém, tenta enxergar a figura, fala que descia de Jerusalém para Jericó.
Só para a gente ter uma ideia, Jerusalém ela está mais ou menos a 800 metros acima do nível do mar. Jericó é a cidade mais baixa do planeta. Ela está a menos 250 metros abaixo do nível do mar. Então essa também é uma figura, né, do homem caído, né? Jericó é tão caída que está abaixo do nível do mar. E então, se eles estavam numa descida, primeiro veio o sacerdote, depois o levita, provavelmente esse levita viu que o sacerdote não parou a ajudar aquele homem. E qual foi a sua reação? Ele até parou, né? Ali fala aqui, mesmo lugar. O sacerdote por esse mesmo caminho e o levita pelo mesmo lugar. O sacerdote, provavelmente ele desviou, passou longe mesmo. Porém, o levita, ele estava no lugar ali mesmo. Ele foi lá, ele viu aquela pessoa, ele olhou, mas daí ele pensou: se o sacerdote não mexeu, não fez nada, quem sou eu para fazer alguma coisa, né? Então ele seguiu viagem, foi embora. E aqui também é um alerta para nós. Muitas vezes eu posso estar confortável aqui no meu viver da igreja, na minha cadeirinha, bonitinho, até enxergando as necessidades, mas daí eu penso: se o pastor não faz, por que eu vou fazer? Se o irmão de serviço não faz, por que eu vou fazer? Se o presbítero não faz, por que eu vou fazer? Irmãos, nós precisamos nos lembrar que cada um de nós vai prestar contas. O pastor vai prestar conta, o presbítero vai prestar conta, a ovelhinha vai prestar conta, não importa. Se Deus nos mostra uma necessidade, provavelmente, irmãos, Ele está querendo te usar. Se fosse para mostrar para outro, é porque Ele queria usar outro e Ele mostrava para outro. Se Ele mostrou para mim, cabe a mim resolver. As Escrituras dizem que agora não tem mais um sacerdote, mas Deus tem um reino de sacerdotes. Todos nós somos chamados ao sacerdócio. Todos nós somos chamados a sermos embaixadores de Cristo. Aonde nós estamos, nós representamos Cristo. Amém? Então a responsabilidade não é só do outro, é minha também. E às vezes a gente se apoia nisso, né? Porque o outro não fez, também não vou. Tá? Outro alerta para nós aqui. Nessa questão também de cumprir a lei e descumprir a lei, vocês lembram daquela passagem também do apóstolo Pedro, lá em Atos 10? Pedro também. Deus desceu um lençol para ele, com toda sorte de animais, e falou: Pedro, come. Aí ele falou: não, Senhor, nunca entrou nada impuro na minha boca. Então ele era judeu, ele não comia animais impuros. E Deus trouxe um lençol para ele, cheio de animais impuros, ele falou: come. Ele falou: não vou comer. Na minha boca nunca entrou nada impuro. Deus falou para ele 3 vezes. E por ele ser fiel a Deus, o que ele fez? Desobedeceu. Deus recolheu o lençol e teve que chamar outro. Aí ele levantou Paulo para levar o evangelho aos gentios. Claro que Pedro, aleluia, permaneceu ao lado do Senhor, permaneceu caminhando com o Senhor, e Deus restabeleceu seu ministério. Porém, ele caiu nessa aí também. Qual que é a moral disso aí tudo? É que nós precisamos estar sensíveis, nós precisamos estar na presença do Senhor, para sempre entender o que Ele está querendo nos dizer, o que Ele está querendo nos falar, para onde Ele está querendo nos direcionar, tá? A gente não pode ficar preso na velhice, na tradição, tá? Nós precisamos ter sempre uma mente renovada no Espírito. Aleluia? E outra coisa é que muitas vezes, irmãos, a gente fica preso na questão de que pecamos por cometer coisas, né, erradas, fazer coisas erradas ou coisas que desagradam ao Senhor. Mas eu vou perguntar para você, você alguma vez já orou ao Senhor por omissão? Esse levita fez isso. Ele pecou por omissão. E às vezes nós fazemos isso, né? E às vezes eu nem oro pedindo perdão por isso. Por me omitir. Finalmente, versículo 33, e agora nós vamos entrar no nosso herói, o bom samaritano. O que fala no verso 33? Certo samaritano
e seguia o seu caminho, passou-lhe perto, vendo, compadeceu-se dele. Está vendo algo interessante aqui? Ó, que o samaritano, ele seguia o seu caminho. Ele não tinha nada a ver com o caminho do levita e do sacerdote, que passavam por aquele caminho ou que eles estavam naquele lugar. O bom samaritano seguia o seu caminho. Deus tem o seu próprio caminho. Deus tem a sua maneira. Tá? Então, o samaritano, como uma alegoria aqui, ele é uma figura de quem? Do nosso Senhor Jesus, óbvio, né? E ele desceu, ele estava lá no céu, ele estava no seu trono, mas ele deixou tudo isso para ir lá em Jericó e resgatar o homem que estava perdido, né? Caminhou entre nós, cheio de graça, cheio de misericórdia, e desceu às profundezas da morte, venceu a morte e ressuscitou. E o samaritano, quando ele viu aquele homem, o que aconteceu com ele? Ele se compadeceu dele, né, no versículo 33, e no 34 fala que ele fez curativos naquele homem, aplicando óleo e vinho. Outro detalhe importante aqui é que o óleo e o vinho estão cheios de significados. O óleo, ele é um grande simbolismo para nós, a própria Bíblia nos aponta isso diversas vezes, que ele é o Espírito, né? É o óleo da unção, nós somos enchidos com esse óleo. A parábola das virgens que nós vimos recentemente, né? Aqui tinha a lâmpada cheia de azeite, cheia de óleo, é a que está cheia do Espírito. Então o óleo é uma alegoria, é uma figura do Espírito. E o vinho é uma alegoria de alegria e também da nova aliança. Quando Jesus orou, né, falou: este é o meu cálice, o cálice da nova aliança. Então Jesus de novo está mostrando para esse homem aqui que agora estava acontecendo uma transição do velho para o novo. E o vinho é essa nova aliança. Agora, interessante aqui a gente notar a ordem das coisas. O vinho também, nos tempos antigos, ele era usado como um desinfetante, um desbactericida. Ele era usado para matar os germes, fechar as feridas ali, para não... Os próprios judeus usavam o vinho depois da circuncisão para não infeccionar ali o corte, a ferida, nem nada. E o óleo, por suas propriedades, né, o azeite, curativas, né, untava as feridas ali para não deixar ressecar, para ter uma boa cicatrização. Só que a ordem aqui parece que está invertida, não é? Quando a gente tem um machucado, uma ferida, qual é a primeira coisa que a gente faz? Primeiro limpa, né? Desinfeta bem, limpa. Depois você vai fazer o curativo. Mas aqui fala que primeiro aplicou óleo, depois o vinho. Por quê? Nós vimos que a condição desse homem era de semi-morto. O que um morto precisa, irmãos? Vida. Um morto precisa de vida. Então, quando nós somos convocados, não apenas num chamado geral da igreja, mas no nosso dia a dia, a orar por alguém, a primeira coisa que nós vamos fazer com essa pessoa é levar vida. Quando nós dizemos para ela assim: posso orar por você? Na verdade, você está levando óleo para ela. E se ela aceitar esse óleo, orar com você, crer no Senhor, invocar o nome do Senhor, ela vai viver. Ela sairá dessa condição de semi-morta para agora uma pessoa viva. E após isso, agora sim nós podemos chegar com o vinho. Agora ela vai viver essa nova aliança. Agora ela vai experimentar essa alegria que antes ela achou que ela tinha no mundo. Agora sim ela vai. Então, você vê que o Senhor Jesus ele já chega, ele é objetivo, né? Não perde tempo. O que um morto precisa? De vida. Então ele já chegou derramando óleo. Outro detalhe interessante agora, nós vamos avançando. O que esse homem fez? Ele se compadeceu dele, aplicou óleo e vinho e colocou ele sobre o seu próprio animal. Esse próprio animal também nos traz uma figura aqui que nós acabamos de cantar. Que, como essa mulher, né, que ela gastou a sua vida, ela se entregou para o Senhor de tal forma que nada mais tinha valor para ela.
tudo que ela tem, ela entendeu que foi graça, foi misericórdia. E ela falou assim, agora eu vou derramar aos pés do meu Senhor. Gastou sua vida no Senhor. Então esse animal é um símbolo da gente usar os bens que o Senhor nos deu em prol do necessitado. Às vezes a gente fica pensando, né? Poxa, eu já fiz, já busquei, já fiz não sei o que, essa pessoa não... Esquece, irmão. Gasta a sua vida em prol do reino. Não fica preso com seus bens materiais, com o dinheiro que Deus te deu, com a casa que Deus te deu, com o carro que Deus te deu. Tudo é dele para a glória dele. 35. No dia seguinte tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Aqui também é outra coisa muito interessante. O que aconteceu com esse bom samaritano? Ele resgatou esse homem da beira do caminho, ele foi ali, deu vida para ele, curou os ferimentos, pôs o seu animal e levou para a hospedaria. O que é a hospedaria? Também é uma alegoria da igreja. Jesus, quando nos encontrou à beira do caminho, ele não nos deixou lá. Ele nos trouxe para a igreja. E na igreja nós vamos ser cuidados, nós vamos ser tratados, nós vamos ser amados. Deus nos colocou nesse lugar. E ali de novo nós vemos as 2 moedas, né? Então, além disso, ele pagou a conta lá na hospedaria e falou, cuida dele. Eu vou só dar uma faladinha rápida aqui, porque a hora já está avançando. E esses 2 denários, além de estar relacionado com os nossos bens materiais, ele também tem uma ligação com tempo, com processos decorridos e com a volta do Senhor. E Jesus falou aqui, né? O samaritano deu os 2 denários, e se gastar alguma coisa a mais, quando eu voltar, te indenizarei. O que era um denário? Um denário era uma moeda de prata equivalente ao salário de um dia. Um dia. Um denário, um dia. Entendendo um pouco de escatologia, entendendo um pouco dessas figuras que a Bíblia nos traz, e como o próprio apóstolo Pedro disse, né, que um dia para o Senhor são como 1000 anos, nós também podemos entender essas 2 moedas como 2 dias. 2 dias, irmãos, era garantido que o samaritano ia ficar fora. 2 dias são 2000 anos. 2000 anos ele garantiu, eu estarei fora. E se você gastar alguma coisa a mais, quando eu voltar, eu vou te indenizar. Nós podemos, não de uma forma literal e específica, mas realmente crer que a volta do Senhor está próxima. 2000 anos estão se encerrando. A era da igreja está se fechando. O milênio está às portas. Pode ser que o samaritano está voltando. Esses 2000 anos já foi pago. E o que ele deu esse hospedeiro, esses 2 denários ao hospedeiro? Quem é o hospedeiro? É o dono da pensão. É o dono da hospedaria. E quem é o dono da hospedaria? Quem que é o dono da igreja? É o Senhor, mas é uma figura também do Espírito Santo. Porque Jesus disse, eu vou, mas eu vou enviar um outro Consolador. E ele estará para sempre convosco. Então o Espírito Santo está caminhando aqui, irmãos. Está no meio de nós. Tá? E está cuidando. Senhor Jesus. Vamos avançar. E no 36 ele fala qual desses, né, te parece? 36. Qual desses te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o intérprete, o que usou de misericórdia para com ele. Ele disse, vai e procede tu de igual forma. Então Jesus aqui está trazendo uma figura para nós que o que é valioso para Deus? É o ser humano, é a criatura que ele fez com as suas mãos, que ele colocou dentro de nós a sua vida. Nós vamos ficar pensando o quê? Nada, irmãos. Quem foi esse que foi beneficiado pelo bom samaritano? Isso aqui nós podemos chamar de a bola da vez. Quem é o próximo? Às vezes não é o meu próximo só da minha casa, do grupo que eu congrego, mas é aquele que naquele momento está precisando. E naquele momento que está precisando, eu não vou olhar a religião dele, eu não vou olhar a fé dele, eu não vou olhar o estilo de vida dele, eu não vou olhar as obras, eu não vou olhar nada. É uma criatura ou um filho de Deus que está precisando da nossa ajuda. Então
Então nessa hora nós não vamos pensar nada, irmão. Nós vamos agir. Porque o Pai se agrada disso. Às vezes nós ficamos presos nisso, né? E nós vamos precisar de o quê? De muita humildade para estar nessa hospedaria, junto com o samaritano, que é um símbolo de alguém rejeitado, desprezado pela sociedade, o que era menos. Ele está aqui. Só que quem está aqui também? O sacerdote, o levita, também está aqui. Aquele que um dia me recusou ajuda, também está aqui. Aquele que um dia falou mal de mim, está aqui. Aquele que um dia pode ter me ofendido, também está aqui. Mas agora nós precisamos de humildade para conviver em harmonia na igreja, na hospedaria, onde o Senhor nos colocou. E pedir para Ele graça e misericórdia. E acolher bem aqueles que estão chegando. Porque o samaritano ainda está andando aí. O samaritano ainda está trazendo gente para a hospedaria. E o que cabe a nós? Amar. Amar. Até a hora que ele voltar. E aí sim ele vai falar assim, ó. Pode fechar a hospedaria que agora vocês vão para casa. Aí sim nós vamos para o nosso lar. E não esquecendo nunca que o nosso trabalho no Senhor não é vão. A nossa recompensa, o galardão, essa restituição aqui, irmãos, ela faz referência para o reino milenar. A salvação é pela fé. As obras que evidenciam que nós somos salvos é para galardão. E Ele vai nos retribuir no reino milenar. A salvação não é por obras, mas pelas obras evidenciamos que somos salvos. Aleluia? Senhor Jesus, que nós possamos ficar com essa parábola guardada no nosso coração, ter humildade para aceitar o samaritano. Às vezes pode ser eu, meu irmão. Pode ser eu esse cara caído aqui. Pode ser qualquer um de nós. Só que às vezes eu vou, com a minha religião, com a minha doutrina, eu vou atrapalhar o samaritano. Não atrapalhe o seu Salvador. Se eu tiver caído, Ele me resgatar, vai me trazer de volta. Fica, permaneça. Cuida de quem está chegando e aguarda que Ele vai voltar e Ele vai retribuir a nós aquilo que nós gastamos. Que na verdade é a nossa própria vida. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Aleluia? Senhor Jesus. É isso, irmãos. Que nós possamos gastar a vida para o reino, para o Senhor. Amém? Senhor Jesus. Vamos orar um minutinho? Daí fica aberto para quem tiver um sentimento aí, compartilhar um minutinho. Amém? Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado por essa parábola maravilhosa, Senhor, que nos traz tanto ensinamentos da Tua vida, do Teu amor, da Tua misericórdia. Que nós possamos ser esse, Senhor, que amam, independente, Senhor, da situação, da condição, assim como o Senhor nos amou, Senhor. Nós estávamos imundos, sujos em pecados, mas o Senhor não olhou isso. O Senhor veio, nos deu vida, nos curou, nos abençoou e agora está trabalhando em nós, para que um dia possamos estar todos juntos ao Teu lado, na grande morada, na grande Jerusalém celestial. Amém? Jesus é o Senhor. Aleluia. Senhor Jesus.